Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca dos apegos intelectuais, os apegos a determinadas crenças, os apegos dentro do sistema de crenças. Eu dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, verem os restos dos vídeos, acompanharem o meu trabalho, porem like e assim. E este é um tema que eu trato em várias obras, reflexões filosóficas sobre a felicidade de todos os volumes, um ensaio sobre a atitude filosófica, filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, filosofia da ignorância, a liberdade dos escravos. Eu trato em várias obras esta questão dos apegos intelectuais. Portanto, apegos intelectuais. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai sendo educada, vai sendo formada, vai sendo formatada, dependendo do contexto onde uma pessoa nasce, dependendo dos pais, de orientadores, professores, o contexto económico, social, cultural. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai recebendo até o enquadramento científico, quando uma pessoa estuda ciência, uma pessoa vai recebendo uma data de crenças, de perspectivas, de ideologias, de formas de ver o mundo. E isso faz parte do processo. Simplesmente é assim: uma pessoa nasce, não, é como se uma tábua rasa, como segundo John Locke, de uma maneira ou de outra, e vai recebendo uma formação, uma formatação quase. E isso faz parte. Uma pessoa aprende, entre aspas, de fora para dentro. A grande questão, peço desculpa, a grande questão per si não é a pessoa simplesmente aprender, adquirir conhecimentos, aprender coisas novas ou assim. O grande problema, e que pode gerar uma grande escravidão, é a pessoa, uma escravidão intelectual até inconsciente, é a pessoa apegar-se a essas formas de estar, essas formas de pensar, essas formas de agir, formas de comer. Às vezes uma pessoa tem uma educação em que uma pessoa come, só come lixo, e se uma pessoa se apegar a essa forma de alimentação, terá muito mais dificuldade em colocá-la em causa, não é só em abandoná-la. Ou trocar por outra, mais saudável. É em colocá-la em causa. Porque esses apegos, eles podem ser inconscientes. E uma pessoa, ao se apegar, uma pessoa pode criar ali uma espécie de sedimentação, de cimentação. Uma pessoa pode criar ali um bloqueio intelectual, pode dificultar não só a possibilidade de transitar de uma forma de estar, de pensar, de fazer, seja o que for, para outra, como de colocá-la em causa. É como se uma pessoa colocasse barreiras. É como se uma pessoa colocasse palas nos olhos. É como se a pessoa fechasse a própria consciência. Porque há uma grande relação entre pois, a falta de liberdade intelectual que acontece quando uma pessoa se apega, os bloqueios intelectuais podem surgir, todo um exercício interpretativo que uma pessoa faz daquilo que é contrário, diferente e contraditório, que coloca em causa aquilo a que uma pessoa está apegada, é que uma pessoa entra em conflito de forma inconsciente, a pessoa foge, a pessoa distorce, porque quer continuar a pensar de uma maneira, e às vezes a pessoa está apegada a algo que contribui, o que é uma das principais causas, às vezes, da própria infelicidade e do próprio sofrimento. Por exemplo, este é um exemplo que eu até dou no começo da minha obra Filosofia do Inconsciente. Consta que quando o Sir Eddington foi. Este é flagrante até. Consta que quando o Sir Eddington. Isto foi dito por um físico. Esta história, como ela se passou. Quando o Sir Eddington estava a provar, a fazer ali, a demonstrar que numa plateia para quase todos os cientistas, os principais cientistas intelectuais, as grandes autoridades científicas e intelectuais da altura. Consta que quando ele provou que Albert Einstein estava certo e Isaac Newton estava errado num determinado enquadramento científico, mais de metade da sala pôs logo a andar. Há uma grande reflexão que se pode colocar em cima disto. Será que aquela sala estava apegada a um sistema científico e estava tão apegada que não queria abrir mão dela? Será que há outros conceitos no meio, outras preocupações, outros problemas, como o facto de Albert Einstein ser judeu, o facto de ele ser alemão, o facto de ele nem sequer estar a dar aulas numa universidade, portanto, todos aqueles preconceitos que poderiam existir na altura, principalmente pela sociedade inglesa, ou por ingleses, aqueles conflitos que poderiam existir e que existiam, de uma maneira ou de outra, entre ingleses e alemães, por exemplo. Será que não houve ali um apego intelectual para além de outras coisas? Que a pessoa entrou um conflito tão grande. Imagine, nós em geral falamos que a busca da verdade é muito importante, é um problema filosófico, uma questão filosófica per si, e por excelência. Será que aqueles cientistas estavam mais preocupados, por exemplo, uma desconstrução, aqueles que foram logo embora, aqueles que entraram em conflito com isso, não aceitavam isso? Será que eles queriam mesmo a verdade ou estavam tão apegados ao próprio sistema científico, tão apegados à figura de Isaac Newton, a todo um orgulho inglês pela grande figura da ciência ser inglesa? Será que não estavam tão apegados
uma data de coisas, nomeadamente essa proposta de verdade relacionada com essa questão científica, ou apegados a todo um nacionalismo inglês, ou seja o que for, porque na Universidade de Cambridge sei lá, está toda de Isaac Newton, portanto há toda uma idolatria, mesmo que inconsciente. E será que pode gerar um apego intelectual? E será que porque este problema, isto mexe com a ciência também. O problema do apego intelectual não mexe apenas com o contexto individual da vida da pessoa, poder transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade ou de mais felicidade, da pessoa colocar em causa o próprio sistema de crenças. Isto também envolve a ciência, no sentido geral. Envolve problemas na humanidade, no sentido geral. Portanto, este apego intelectual, ele pode acontecer de forma inconsciente e pode condicionar toda a nossa vida, todo o nosso contexto de vida. Não apenas o enquadramento da nossa consciência, em que uma pessoa está apegada a ideias e não se abre. E depois o que é que acontece quando uma pessoa tem apegos intelectuais? A pessoa cria um bloqueio intelectual, tudo aquilo que vier, porque a pessoa está ali numa bolha, tem ali um conservadorismo intelectual inconsciente, a pessoa fica ali fechada ali numa zona de conforto e tudo aquilo que provocar desconforto intelectual, a pessoa foge, a pessoa distorce, a pessoa denigra. É como eu falo, o princípio negativo, o princípio de fuga, em termos hermenêuticos. A pessoa não quer que aquilo seja verdade, a pessoa não admite sequer possibilidades acerca de uma proposta de verdade que possa aparecer, que ela possa colocar o próprio sistema de crenças em causa. Como a pessoa não quer sair da zona de conforto intelectual, a pessoa foge, a pessoa distorce, mesmo de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe disso. Porque o apego intelectual, em geral, em relação a crenças, teorias, ideias, ideologias, seja o que for, hábitos, tradições, ele em geral acontece de forma inconsciente. A pessoa não se apercebe, está ali amarrada. É como se fosse uma escravidão. Há duas grandes escravidões humanas, digamos assim, que apegos e que coloca a pessoa numa situação que não é muito boa para ela e não é propriamente felicitária, que é profundamente infelicitária e que causa sofrimento. Há duas grandes condições humanas, duas grandes escravidões. Uma delas tem a ver com uns bloqueios e apegos intelectuais que geram um conservadorismo intelectual inconsciente. A pessoa fecha a consciência, a pessoa não se abre para nada de novo, a pessoa cria defesas, tudo o que for diferente, contrário, contraditório, tudo é quase como se fosse uma agressão à própria identidade. A pessoa não consegue colocar-se em causa, questionar-se, desconstruir-se. Tem ali um bloqueio muito grande, gerado por bloqueios e apegos intelectuais. Portanto, o apego intelectual, até na filosofia budista, o apego é uma das grandes causas de sofrimento, para além da ignorância e do desejo, por exemplo. Outra grande forma de escravidão humana é todo um domínio da energia sexual. Quando a pessoa tem um domínio da energia sexual, quando a pessoa é dominada completamente pela energia sexual, é interessante que Tantra, por exemplo, que é das poucas escolas filosóficas e espirituais orientais do passado que não propunham o celibato, o Tantra Yoga, por exemplo, o Tantra significa controle, significa que a pessoa controla a energia sexual em vez de ser dominada por ela. Nós vemos hoje em dia muitos homens, por exemplo, que sofrem de ejaculação precoce, eles não conseguem controlar a energia sexual. A questão dos abusos sexuais, das violações, de todas essas perturbações no enquadramento da sexualidade, toda aquela dança do casalamento humano em que as pessoas competem para dar nas vistas, para chamar a atenção, tudo aquilo que fazem, endividam-se para comprar carros, não têm dinheiro para sustentar, criam como é que eu ia dizer, um perfeccionismo e uma exigência muito grande em termos de estética corporal, porque estão ali na competição para dar nas vistas, para chamar a atenção, movimentados inconscientemente pela energia sexual, dominados pela energia sexual. As pessoas são escravas da energia sexual em vez de encontrarem um equilíbrio em relação à energia sexual. As pessoas são escravas dela. As pessoas são dominadas por ela. Até a questão da má distribuição da riqueza no mundo, se uma pessoa for a ver, se a pessoa for a ver a fundo o que se passa no interior das pessoas, contribuem para isso de uma maneira ou de outra. Há ali todo um ego que precisa ser desconstruído e um domínio da energia sexual, que no fundo é o princípio de todo o conflito e toda a competição. Portanto, duas grandes formas de escravidões, entre aspas, inconscientes e autoimpostas, que a pessoa é responsável por isso, aquilo acontece dentro de si, que a pessoa tem de assumir o controle disso. E que a pessoa tem poder para mudar isso, é o apego intelectual, que gera todos os bloqueios intelectuais, conservadorismo intelectual, inconsciente, e a questão do domínio da energia sexual, a pessoa ser dominada por ela. Tudo aquilo que a pessoa faz de forma inconsciente acaba por gerar em torno de sexo. E a pessoa nunca se sente satisfeita. Porque nunca foi função da energia sexual trazer realização a uma pessoa. Há outras variáveis no meio. A
pode dar muito prazer, cumpre a sua função em termos reprodutivos, em termos de reprodução e de sobrevivência da espécie, digamos assim, tal como está hoje em dia as coisas, e como foi até agora, mas não é por si só, capaz de trazer realização como um todo. Porque nós não podemos ignorar outras áreas de ser. Porque quando a pessoa é dominada pela energia sexual e é dominada até pelos apegos intelectuais, quase muitas dimensões do ser são postas de lado e não se podem desenvolver. É inconsciente, a pessoa fica obcecada. Há uma obsessão ali. Um transtorno obsessivo ou compulsivo. Há uma compulsão. Há todo um condicionamento da própria vida, dentro da própria consciência e na vida no sentido geral, que não permite a pessoa avançar. Não permite a pessoa transitar de um estado de consciência para o outro. De um estado de consciência infelicitário para um estado de consciência felicitário ou mais felicitário. É todos uns apegos. E isso acontece dentro da pessoa. E isso precisa ser tratado. A pessoa precisa de ganhar consciência disto. Quando a pessoa começa a estudar sexualidade humana, a pessoa começa a compreender que a sexualidade humana não envolve apenas o ato sexual. A sexualidade humana envolve toda uma dança do casamento, como acontece no reino animal. Todo um processo de exibição, dar nas vistas, chamar a atenção, exibir poder, cada vez mais poder, cada vez tem mais posses, conquistar pelo poder, conquistar pela beleza. Há um perfeccionismo que as pessoas até, muito jovens, querem fazer plásticas, porque há um perfeccionismo, uma exigência muito grande, que a pessoa está na competição para dar nas vistas, para conseguir o melhor elemento possível da espécie, dentro do seu enquadramento também individual, de desejo, de preferência, seja o que for. Portanto, há ali uma escravidão inconsciente. A pessoa é dominada por forças que não se apercebe. E mesmo no apego intelectual, que eu estava a falar também da energia sexual, porque está tudo ligado de uma maneira ou de outra, mesmo nos apegos intelectuais, a pessoa é dominada de forma inconsciente. A pessoa fecha a consciência, fica ali numa zona de conforto intelectual, não se consegue abrir para novas possibilidades. Aparece uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia que coloca em causa o próprio sistema de crenças. Principalmente se fizer que todo o sistema de crenças desabar, a pessoa entra em conflito e foge, ou distorce, com uma falácia de espantalho, distorce para tornar mais facilmente refutável os argumentos, por exemplo. E isto é tudo profundamente problemático para o contexto social, político, científico, seja o que for, mas também para o contexto individual. E principalmente para o contexto individual, que é aqui que nós podemos mesmo tocar. Cada pessoa pode tocar, principalmente. A questão de livre-arbítrio e de liberdade intelectual, que depois é condicionada. A liberdade intelectual ela é condicionada naturalmente com os bloqueios e apegos intelectuais. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Eu publico este vídeo em geral no Instagram, no YouTube, no Facebook, LinkedIn, plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. A Amazon Music também está lá este podcast. E tenho vários cursos online, cada aula eu dou, cada pessoa. Também dou consultas. Deixo todas estas referências, e-mail e assim, na descrição do vídeo no YouTube. Subscrevam o canal, ajudem a partilhar, ajudem a chegar este tipo de conteúdo a mais pessoas. Se quiserem contribuir diretamente para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações para o meu IBAN ou para o MBWay, que está na descrição do vídeo no YouTube. Neste momento não tenho patreon.com. Tenho vários livros publicados em formato de papel e em formato digital. Neste momento em que estou a gravar o vídeo já publiquei 18. Em formato de papel e em formato digital. Portanto, pensem acerca dessas questões. Pesquisem este tipo de temáticas, porque às vezes é a primeira vez que uma pessoa lida com elas e pode achar que isto é tudo uma fantochada. Mas se uma pessoa for estudar a fundo, a pessoa vai compreender uma data de coisas que eu estou a dizer aqui. Portanto, como não é uma coisa que uma pessoa costuma dar nos sistemas em si, a pessoa não está habituada a lidar, nem estudar no sentido de um contexto autodidata, a pessoa não está habituada a lidar com este tipo de assuntos. Pois é muito fácil achar que isto é uma fantochada, porque no fundo também são os apegos intelectuais. Em vez de haver uma curiosidade, liberdade e independência intelectuais muito grande, para uma pessoa descobrir coisas novas, uma pessoa ficar, e pá, um assunto diferente, vou pesquisar. Não, muitas vezes a pessoa, por causa de apegos intelectuais, é tudo fantochado, é um processo de ridicularização que acontece de forma inconsciente e por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. Em vez da pessoa ganhar curiosidade intelectual por algo novo que está a ser dito, entra em conflito ou ridiculariza. Portanto, fica aqui mais um vídeo, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.